A convidada de hoje é a psicóloga Roseli Mello. Vamos conversar sobre saúde emocional das crianças agora no retorno às aulas. Ela já está por aqui. Bom dia, Roseli. E eu já começo perguntando, no seu ponto de vista, é verde ou é amarelo? Bom dia, Roseli. Bom dia, Késia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores, né? E eu acho que é amarelo. Viu, meu diretor? Ó, aqui, né, aqui, sem estar na tela, gente, parece amarelo. Lá do outro lado da telinha já tem nela, ó, a sensação de que é verde, né? Mas enfim, vai participando aí que no finalzinho revela que cor é essa aqui. Tá bom? Se a psicóloga tá dizendo que é amarelo, então é amarelo, meu diretor. Você já mudou seu ponto de vista? Ai, ai. O WhatsApp é o 99911-4456, né? Mas, gente, brincadeira à parte. Mas o assunto que nós vamos conversar hoje, né? Que eu convidei a Roseli, é um assunto muito sério, né? Porque, assim, volta às aulas agora, para a grande maioria, das escolas municipais, das escolas estaduais. E esses alunos, eles ficaram muito tempo ali estudando em casa, né, de forma remota, porque eles tiveram que passar por duas adaptações. A primeira foi se adaptar das aulas presenciais, né, daquela rotina escolar do dia a dia, para as aulas remotas ali dentro de casa, né, sem professor presencial, sem os amiguinhos, sem aquele ambiente escolar. E agora uma outra adaptação que é voltar às aulas presenciais novamente pós-pandemia, né? E isso, gente, é muito sério, porque se tratando, né, de as aulas terem se tornado online devido à pandemia e de não poder ter contato direto com parentes e amigos, começam a surgir, Roseli, medos, inseguranças, sensações que podem ser bem novas para as crianças, como o tédio, o cansaço mental. E agora, como lidar com isso? Sim, então, agora nós estamos voltando, né, para as aulas presenciais. Essa fase do online ainda, em alguns momentos, vai estar presente, né? Teve uma adaptação, né? E todo processo de mudança, ele gera um grande desconforto, né? Não tem como a gente mudar sem sentir alguma coisa, né? E as crianças, elas com certeza se adaptam de uma forma mais rápida às situações, mas essa foi uma situação muito diferenciada que a gente não tinha controle, né, de nada, não sabia como agir, então as crianças vêm trazendo essas emoções, né, para o presencial agora. Pode vir muita ansiedade, o medo, a insegurança, como você falou, né? E nesses tipos de emoções, precisa ter um acompanhamento maior, tanto da família quanto da escola, né? Então, não é só um lado, vai ter que ser feito um trabalho em conjunto. Existe aí alguns relatos já que as crianças já estão voltando, adaptando muito bem, né? Mas tem sempre um ou outro que vai ter um pouco mais de dificuldade, até mesmo porque a gente também percebe que as crianças, elas são um reflexo do que a família também vivencia. Então, famílias que tiveram muitas perdas, né, muitos lutos, essas crianças podem ter maior dificuldade nessa adaptação ao presencial, justamente pelo medo, né, de se contaminar, né, de ter algum problema ligado à saúde física mesmo, e isso voltar a acontecer, né, outras perdas na família. Então, tem muitos fatores aí permeando. Gente, e eu acho que agora é o momento de termos paciência, sabe? Por quê? Porque realmente as crianças, elas são esponjas, né? Elas vão sugando tudo para elas e elas não conseguem, como é que eu vou te explicar? Elas não conseguem falar, elas não conseguem partilhar, elas não conseguem expressar. É isso que eu quis dizer. E eu passei por uma experiência muito, muito parecida, porque a minha filha, quando faltava um dia para voltar às aulas, ela não dormiu de noite, acordou com ânsia de vômito e passou o dia inteiro com febre. E eu fiquei pensando naquilo e realmente essa questão da ansiedade, né, de saber como que vai ser e justamente ela estuda numa escola militar
que tem várias regras que tem que ser seguidas, né? Então, eu não sei se ela ficou com medo, sabe, de ter que lidar com essas regras, de ter que lidar com algumas disciplinas da escola, de ter que lidar com um lugar onde ela não conhece ninguém, porque é tudo muito novo, de não ter uma amiguinha, né? E, enfim, daquele convívio e como que isso afeta, sabe, psicologicamente as crianças e os adolescentes, e começa pelo psicológico e depois vem para o físico, porque chegar ao ponto de ficar com febre. Sim, a gente tem isso mesmo, né? É o que a gente coloca em termos de psicossomática, né? O corpo reagindo às emoções, né? Como você falou, né? Ela estava lá o ano inteiro no online, sem contato direto com os colegas. Aí mudou o ano, muda a série, muda professor. Alguns colegas mudam de turno na escola, né? Tem pais que vão trocar os filhos de turno ou vão trocar de escola também. E isso tudo gera uma reação de ansiedade, medo desse novo, que pode ter essas consequências, né? Mas aí, chegando no ambiente, né, escolar, eles vão deparando, né, com alguns conhecidos, né? Então, assim, o ambiente conhecido, ele já traz um pouco de segurança para a criança, né? E aí a criança vai enfrentar essas novidades com a ajuda, claro, da família. O professor vai estar lá também para dar esse suporte, né? Ontem eu estava falando até que o professor é um super-herói na escola, né? É uma referência muito grande, como se fosse ele um escudo no momento que as crianças precisam daquela atenção. Então, tem que ter essa empatia dos dois lados. Exatamente. Por falar em empatia, e é justamente isso que eu penso, porque assim, hoje a gente vê muitos que a internet não perdoa. A internet é cruel, viu, gente? As pessoas completamente sem noção a fazer comentários desnecessários na internet. E a gente vê muito assim, o Roseli, mas isso é frescura, né? Que não sei o quê, porque hoje em dia os adolescentes estão cheios de mimimi, é porque é isso. Antigamente, né, as crianças, os adolescentes levavam, era palmada, era reguada, porque eram assim nas escolas, né? E as pessoas hoje em dia falam assim, é porque é frescura, é que os adolescentes não me toca, cheio de não me toca. Gente, então hoje nós vivemos uma realidade diferente de antigamente, né? Então a gente não pode e não deve ficar comparando, né, exatamente, porque hoje você tem que lidar da mesma situação, da mesma forma que alguém lidou com você quando você era, né, criança, quando você era adolescente. Então a realidade é outra, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque o assunto é sério. E aí, esses dias mesmo, porque não pode mais divulgar e nem falar, mas é assustador a quantidade de adolescentes que tentam suicídio. É assustador a quantidade de adolescentes que tentam contra a sua própria vida. E são coisinhas assim que começam com isso, com ansiedade, com emoções que o adolescente e a criança vai aflorando, e os pais ficam aí achando que é mimimi, que é coisa desnecessária, né? Que é coisa de não me toque de adolescente. Isso é sério, porque a nossa realidade hoje é diferente de antigamente. Então a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Sim. Quando a gente invalida o sentimento do outro, a gente está dizendo para ele que ele não é importante, que aquilo que ele está sentindo não é verdadeiro, né? E isso traz consequências. Como você falou, a adolescência é um momento já de grandes conflitos, né? E o adolescente, ele está em busca de autoafirmação. Ele está ali ainda revivendo momentos para a sua identidade ser melhor fixada. E aí, quando tem essas situações, gera um grande desconforto e ele se sente mais inseguro, né? A gente tem mesmo dados muito altos, né, de adolescentes, jovens, com esses pensamentos, né? Que até fazem mesmo a consumação, né, da morte e tal. E isso tem que ser observado em família, porque as famílias hoje, elas estão muito dispersas quanto a essas coisas. Exatamente, dispersas. Elas não observam, ou quando elas observam, faz de conta que não viu. Sim. Simplesmente ignoram. Isso de achar que é mimimi, né? Sempre ansiedade, depressão, normalmente
as pessoas desvalorizam os sentimentos, Exatamente. porque são muito do subjetivo, do emocional da pessoa. E, às vezes, não tem aparência de sintoma físico que aparece em pele, em alguma doença, né? Mas é um problema. Então, a gente precisa saber que existe e precisa dar suporte, né? Então, até no tratamento, quando a pessoa faz o tratamento para a depressão, a família precisa ser incluída para saber como lidar com isso, porque não é fácil lidar com a pessoa que está passando por depressão. Ela já sofre ali com aquele momento de tanta desvalorização de si, né? E ainda, se a família não entender esse lado... Roseli, como as escolas podem se preparar para criar um ambiente seguro emocionalmente? Como que isso pode acontecer? Antes do emocional, vem aqueles protocolos todos, né? Segurança. Que precisam ser colocados todos os dias, né? Os professores que vão receber diretamente as crianças, né? Ter um acolhimento dessa criança, verificando como que ela está emocionalmente, né? Uma conversa com família, né? E normalmente se faz isso numa reunião de entrada, né? Mas nem todas as escolas fazem essa reunião acessível assim para uma fala individualizada da família com o professor, com a escola. Porque quando o professor vem conhecendo a criança, fica mais fácil para ele acompanhar como que está esse emocional. Uma criança que antes era bem ativa, comunicativa, e volta para a escola com muito medo, muito acuada, né? Então, é um caso já de estar observando melhor o que pode ser feito aí com essa criança, né? Acolher melhor essa criança, escutar o que essa criança está vivenciando, né? O porquê que está acontecendo esse comportamento, né? E incentivar, né, o relacionamento, mesmo que à distância dentro da sala, né, dessa criança com novos colegas, com as crianças da sala, né, acolher. Né, a palavra principal no momento, né, porque a gente está chegando agora de volta para a escola presencial, é o acolhimento. Acolher todas as crianças, o emocional, e aí daí, a partir desse acolhimento, é que vamos pensar estratégias melhor. Gente, inclusive eu tô aqui conversando com a Roseli, estou até procurando aqui, meu diretor, uma matéria que eu vi ontem em algum dos sites aqui da cidade de Vilhena, que agora eu não me recordo, mas eu vou partilhar um pouquinho para vocês aqui do que foi falado dessa matéria. Teve uma criança, uma adolescente, que ela, né, foi para a escola e chegou na escola, ela foi barrada por causa do tamanho da bermuda que ela estava usando. E na escola, foi numa escola estadual aqui em Vilhena, a orientadora obrigou essa adolescente a vestir uma bermuda masculina. Uma bermuda masculina. E aí, por causa disso, essa adolescente sofreu bullying na escola. Os adolescentes ficaram ali fazendo chacota, né? Enfim, ela sofreu bullying na escola por causa dessa bermuda que a orientadora praticamente obrigou a adolescente a vestir. E agora essa aluna não quer mais estudar, não quer mais voltar para a escola por causa da vergonha, né, que ela passou. E aí a gente levanta esse questionamento. O primeiro, essa questão da vestimenta, né? Porque eu vou direto nos comentários, sabe, Roseli? Para ver a maldade das pessoas, até que ponto as pessoas podem chegar. Aí eu vou nos comentários, tem gente que questiona, mas se sabe que não pode ir de bermuda curta para a escola, por que vai? Mas aí levanta um outro questionamento da preparação da equipe ali da escola, dos professores, da orientação em lidar com esse tipo de situação. Porque agora a gente está lidando com outro problema, não só a vestimenta, mas com um problema psicológico e emocional, que é o bullying que essa adolescente sofreu. E aí, como é que fica, no seu ponto de vista? Nesse questionamento a respeito da vestimenta, né? Realmente tem as orientações, mas vamos observar. O que aconteceu nesse período que fez com que essa adolescente não tivesse a bermuda de forma adequada? Adequada, né? exatamente. Pode ter acontecido uma situação, por exemplo,
engordou, cresceu, né? E aí foi ver o uniforme muito próximo do dia, não teve condições de comprar a tempo, né? Então tem uma série de fatores que precisa ser observado e ponderado junto, né, com a família também, né? E a questão do preparo, né, dos profissionais é muito importante. Exatamente. Porque os profissionais, não é que eles são, vamos dizer assim, eles são agora os megeras, né, são horríveis porque estão agindo assim. Mas eles também passam por dificuldades, problemas, têm suas coisas em casa, suas dificuldades, e precisam ter um trabalho, né, na equipe, né? Precisa estar fazendo um direcionamento, uma conversa com a equipe toda, né? Tanto, porque todos ali são considerados o quê? Educadores, né? Então, não é só professor, tem os monitores, o de disciplina e tudo. Todos eles estão na área da educação. Então, antes de ter esse acesso com o público que vai chegar, é importante fazer uma reunião com esses colaboradores, né, com os educadores, verificar como eles estão emocionalmente, porque dependendo do nível que eles não estão tão bem, aí tem que fazer algum remanejamento, porque para lidar com as pessoas a gente precisa estar bem, né? E aí depois passa para o campo dos alunos, né? A gente tem muitas queixas de bullying, né? Antigamente era muito banalizado, não tinha esse nome bullying, né? E hoje a gente vê que falta conhecimento do que é realmente o bullying e como reagir diante de situações de bullying. Porque nesse caso aí específico, eu não sei o que foi feito, de providências e tudo, mas seria orientado o quê? Chamar essa turma, conversar sobre o que fizeram, né? Exatamente. O que é aquilo, causa no emocional de uma pessoa, da pessoa, os prejuízos, né? O prejuízo todo. Uhum. No caso, ela não está tendo só prejuízo emocional, está tendo um prejuízo aí de conhecimento que vai para o cognitivo, exatamente, né? No aprendizado. Então, ela pode gerar vários desconfortos. Então, essa adolescente vai precisar de um acompanhamento psicológico para colocar essa angústia toda que foi gerada, né? E todo esse sentimento, como que ela vai fazer para modificar essa forma de reação, né? Ela está passando aí, ela praticamente sofreu um trauma, né? E aí vai precisar desse acolhimento de um profissional mesmo para ajudá-la a entender esse processo todo, né? E até trabalhar, né, questões de habilidades sociais, de enfrentamento, como que eu vou lidar, como que eu vou responder, como que eu não vou trazer isso para guardar, né, no meu interior e ficar por isso mesmo. E a família sempre de suporte. Tá vendo, gente? Olha para você ver, né? E aí eu fico me perguntando, é justamente isso que você falou, né? Tentar entender por que ela foi para a escola com aquela bermuda daquele tamanho, né? Se a mãe sabia que não podia, o que aconteceu? E foi justamente isso que você falou, né? Então, tentar entender o porquê para depois tomar uma providência, né, professora? Às vezes, por causa de uma atitude né? Uma atitude impensada gera um transtorno tão grande na vida de uma criança e de uma adolescente, né? Então, por isso que nós, adultos, precisamos estar informados, preparados, gente, para lidar, profissionais, né? É necessário se preparar para lidar com essas questões. Bom, eu preciso ir embora, então, né, meu diretor? Meu diretor já está aqui me cobrando horário. Roseli, então, para a gente já finalizar o nosso bate-papo, algumas dicas que você pode, né, passar para os pais, também para os professores, né, que estão ali convivendo no ambiente familiar, agora, nesse exato momento, né? O que é preciso fazer para que esse momento seja melhor para as crianças, né, seja menos dramático para elas? Parece estranho, mas vou falar de rotina, né? Rotina é uma das principais coisas que a gente precisa ter para trazer maior segurança, tanto para a criança, adolescente, os adultos também, né? Então, estabelecer uma rotina de atividades, colocando os horários para cada coisa que vai ser feito e deixando sempre espaço para brincadeiras, o lúdico, né? Espaço livre para a criança decidir o que ela quer fazer também, né? E a rotina, ela é uma das formas de organização, né? E a gente estando organizado dentro, isso reflete fora,
Mas muitas vezes a gente precisa fazer isso em lista para ajudar a gente a se organizar internamente. Então, se a criança tem uma rotina mais estável, ela consegue ir melhorando durante todo o processo, porque a infância é um momento que a gente estabelece regras, limites, e a rotina faz parte disso. Então, assim, manter uma rotina, atividades físicas sempre ali na rotina, uma alimentação saudável, né? É importante. As relações sociais e familiares bem estabelecidas. Então, sempre a família, quando essa criança ou adolescente vier da escola, sempre perguntar como foi, né? Perguntar como que ela se sentiu naquele dia. Eu faço isso com a Duda. É uma forma de validar. Ela já fala tudo, ela já entra já no carro falando, nem preciso perguntar. A mãe, porque na escola eu fiz isso, que eu conheci fulano, e que ciclano, e beltrano, eu no trajeto da escola até em casa, ela já vai me contando tudo. Desse isso jeito. mesmo, é um tempo que você tem, mesmo que você está ali dirigindo e tudo, mas é um tempo de qualidade que tem, que ela se sente acolhida, ouvida, né? E aí cria-se as relações mais íntimas aí, porque quando a gente tem espaço de fala, a gente tem confiança em quem a gente está colocando aquela fala. Então, são algumas coisas assim básicas, claro que tem muitas outras, né? Mas as mais utilizadas, de forma até mais rápida, né? Manter uma rotina de você procurar relaxar, né? Ter tempo de qualidade. E eu uso muito a questão de criar memórias afetivas prazerosas, sempre que possível. Reuniões de família, entre amigos, tem essas coisas boas. Obrigada, tá, Roseli? Obrigada por ter aceito o convite. E sempre que aparecer um tema assim, eu vou te convidar de novo. Obrigada, tá? Obrigada, eu que agradeço.